Então, agora vai. Estão vendo a tela em branco? Já está gravando? Então, vamos lá. Joia. Então, vamos combinar, então, semana que vem revisão, daí a prova de vocês inicia na quarta e a nossa vai ser só na outra sexta. Na outra terça, desculpa. A nossa prova vai cair no dia 27, né? Dia 27. Joia? Vamos lá. Aula passada, a gente estudou, antes de entrar na competência, a gente viu as condições da ação. Eu mencionei para vocês que a gente tem 3 teorias, né, que eram utilizadas, que é a teoria abstrata, a teoria concreta, a teoria eclética, não sei se eu já coloquei no material de vocês, e então, para se chegar na teoria adotada pelo Código de Processo Penal brasileiro, que é a teoria da asserção. Então, eu vou colocar no material de vocês o conceito dessas 4 teorias, né, para a gente entender a teoria da asserção, né? É bom a gente fazer o histórico, ver as diferenças, para então a gente entender a teoria da asserção, que é a teoria adotada pelo Código de Processo Penal brasileiro. Após isso, a gente inicia, então, o estudo da competência. Combinado? Então, vamos lá. Então, teorias quanto às condições da ação. A gente tem a teoria abstrata, teoria concreta. Tchau, vamos com Deus. Olha o sonho aqui, ó. A teoria eclética, que seria uma mistura das duas, e a teoria da asserção, que é a teoria adotada pelo Código de Processo Penal. Joia. Professor. Anotação. Oi. Na aula passada, essa eclética é a mista? É. Ah, tá. Porque na aula passada eclética ou mista. Que você colocou como misto daí. Tá, deixa eu colocar aqui. A concreta também chamada de concretista. E a eclética também chamada de mista. E a abstrata também chamada de abstratista. Abstrativista. Peraí, gente, tem alguém tentando entrar aqui na nossa sala. Oi, Malu, tudo bem? Minha filha chegou, gente. Dei um oi pra ela. Oi, pessoal. Fica doida aqui. Ai, ai. Ela tava em casa, meu marido foi lá buscar ela, pra ela ficar aqui com a gente. Muito fofinha, né? É Malu o nome dela. Então, vamos lá. Anotem aí, nossa primeira teoria. Qual que eu coloquei como primeira aí no material de vocês? Abstrata ou abstrativista? Abstrata ou abstrativista. Preconiza que o direito da ação existe. Preconiza que o direito da ação existe. Independente do direito material. Eu vou conceituar todas para a gente distingui-las posteriormente, tá? Então, preconiza, né, ensina, explica que o direito de ação existe, independente do direito material. Ponto. Para ela, o direito de ação
Para ela, o direito de ação é o direito a um provimento judicial. É o direito a um provimento judicial. Vírgula. Qualquer decisão. Qualquer decisão. Joia. Tá. Aí, em oposição à teoria abstrativista, vem a teoria concreta ou concretista, em que o direito da ação vai se fundamentar no direito material, ou seja, tem que existir um direito material, segundo essa teoria concretista, para a pessoa ter o direito da ação, certo? Ou seja, o resultado prático tinha que ser um julgamento favorável, certo? Você só tem o direito de ação se você tiver um julgamento favorável, seria nesse sentido. Então, anotem assim. Para a teoria concretista, o direito de ação, para a teoria concretista, o direito de ação se fundamenta no direito material. Se fundamenta no direito material. Ponto. Os precursores dessa teoria, então quem difundia essa teoria, né? Confundiam a procedência do pedido com as condições da ação. Confundiam a procedência do pedido com as condições da ação. Ponto. O direito de ação era considerado como o direito a um julgamento favorável. Como o direito a um julgamento favorável. Vitor, tá ok o ritmo? Está muito acelerado. Tranquilo, professor. Você está colocando aí no papel, aí eu tô Tá copiando, joia. copiando também. Pergunto para o Vitor, gente, porque teve uma aula que nem todos estavam presentes, né? Então eu explico. Que ele reclamou que eu falava muito rápido. Ah, não. Que isso, professora? Não é isso não. Reclamou não, foi só um comentário, uma crítica construtiva. Cadeira, Vitor. Vamos lá. A teoria eclética ou mista, né? Como o nome diz, ela vem para juntar a teoria concreta ou abstrata. Diz o seguinte: o direito de ação é o direito a um julgamento de mérito. O direito de ação é o direito a um julgamento de mérito. Vírgula. Seja ele favorável ou desfavorável.
seja ele favorável ou desfavorável. Entende esta corrente? Que as condições da ação são condições para o exame de mérito. Entende-se esta corrente que as condições da ação são condições para o exame de mérito. Joia. Aí, alguns doutrinadores entendiam pela teoria abstrativista, outros pela concretista, então veio a eclética, e houve muita crítica quanto à eclética, então veio a teoria da asserção, certo? Desenvolvida no Brasil. Então, coloquem assim, a teoria da asserção desenvolvida no Brasil. Para a teoria da asserção, as condições da ação as condições da ação devem ser analisadas com base apenas nas informações das partes, né? Sem abrir aí uma instrução, com base apenas nas informações das partes. Ponto. Não, coloquem assim, vírgula. Não havendo que se falar em produção de provas, em produção de provas, para a análise das condições da ação. Certo? Desta forma, vírgula, se com o que foi alegado pelo autor as condições estiverem presentes, vírgula, posterior análise sobre sua veracidade será considerada a decisão de mérito. Na decisão de mérito, né? Posterior análise sobre sua veracidade será considerada na decisão de mérito. Joia. Explicando, então. A abstrata, gente, entendia que o direito à ação existia independente do direito material, ou seja, o Estado, todos teriam direito à ação, independente de presente as condições da ação, certo? Independente de presente as condições da ação, você teria direito a um provimento judicial. Qualquer decisão seria válida. Veio a teoria concreta e diz que não, que depende sim do direito material, ou seja, eu só vou ter direito à ação se meu pedido for procedente, certo? Então, eu só vou ter direito à ação se for certo um julgamento favorável.
Aí vem a teoria eclética ou mista, né? E diz assim: não, é um direito a um julgamento de mérito, certo? Eu tenho o direito de ação a um julgamento de mérito, seja ele favorável ou não, né? Então, essa corrente entende que as condições da ação são condições para exame de mérito. Beleza. Aí havia muita crítica quanto à mista também, né? Enquanto a abstrata e a via concreta, veio a abstrata e depois veio a eclética para tentar um meio termo entre as duas, mas ainda tinha muita dificuldade de distinguir quando seria uma carência da ação e quando seria uma improcedência da ação. Aí veio a teoria da asserção desenvolvida no Brasil, que é a que mais nos interessa, porque é a que explica hoje as condições da ação conforme o nosso processo penal, né? Então, devem ser analisadas com base nas afirmações das partes. Então, primeiro, quando chega um processo ao juízo, o primeiro ponto a ser analisado são as condições da ação com base somente nas afirmações das partes, nas assertivas, certo? Então, com base na petição inicial, analise-se as condições da ação, sem produzir provas, sem abrir uma instrução probatória para então você ter uma decisão de mérito. Não. Primeiramente, você analisa, as condições da ação com base no que foi alegado na petição inicial, né? Para, então, receber essa ação, né? Presente as condições de ação, recebe essa ação e, no final, terá o julgamento de mérito, após toda uma instrução probatória. Então, é a teoria utilizada. Então, é a teoria da asserção. E daí a gente entra quais são as condições da ação, que foi a nossa aula passada, certo? Então, isso aqui eu explicaria, né, para a gente entrar na matéria da aula passada. Possibilidade jurídica do pedido, né? Interesse de agir, legitimidade das partes. E então, desde a reforma de 2008, a gente tem uma quarta condição da ação penal, que é a justa causa. A legitimidade, a gente entendeu que a pessoa tem que ter legitimidade ativa e passiva. A possibilidade jurídica do pedido é que para você invocar o Estado é necessário que o que você está narrando seja um crime, né? Então, não pode ser fato atípico. O interesse de agir é intrínseco na ação penal, porque você só consegue uma pena, né, uma sanção, você só pode impor uma sanção penal desde que haja um processo. Então, o interesse de agir está intrínseco na ação penal. E daí a gente tem a justa causa. Então, para que se proponha ação penal, se exigem um mínimo probatório, que é a materialidade e indícios de autoria, né? Então, a gente tem as 4 condições da ação. Quando a ação penal ela é proposta, o juiz, então, analisa se estão presentes essas 4 condições da ação para, então, receber a denúncia. Porque, senão, o que ele faz? Rejeita a denúncia com base no 395. Quando ela é inepta, que daí vai lá no artigo 41, né? Por exemplo, quando ela não descreveu os fatos, enfim. Quando faltar a justa causa, está no inciso 3, e no inciso 2, quando faltar a condição para o exercício da ação. Aí eu falei para vocês, vocês veem que no inciso 2 fala das condições para o exercício da ação penal, e no inciso 3 fala em faltar justa causa. Por isso que alguns doutrinadores entendem que a justa causa não é uma condição para o exercício da ação penal. Mas a corrente majoritária é que segue o entendimento que a justa causa é, sim, uma condição para o exercício da ação penal, que foi um excesso do legislador, né, uma opção do legislador em colocá-la no inciso 3. Mas se não estivesse ali no inciso 3, estaria subentendido nas condições para o exercício da ação penal. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a teoria utilizada quanto às condições da ação é a teoria da asserção, certo? E que a gente tem lá as 4 condições da ação penal. Se uma delas estiver ausente, o juiz vai rejeitar a denúncia com base no artigo 395, inciso 2 ou inciso 3 do Código de Processo Penal. Joia? Fechamos aqui. Aí a gente iniciou
o estudo da jurisdição e competência, né? A gente falou que a jurisdição é o poder atribuído ao juiz de dizer o direito, né? É o poder atribuído ao juiz de julgar. E para esse poder, a este poder é atribuído algumas limitações, né? Por isso que se diz que a competência é o limite da jurisdição. Então, para se definir uma competência, a gente tem lá sete determinações: pelo lugar da infração penal, pelo domicílio ou residência do réu, pela natureza da infração, pela distribuição, pela conexão ou continência, pela prevenção, pela prerrogativa de função. E é a partir daqui, então, que a gente vai... A partir daqui não, né? A gente já iniciou a aula, mas vamos lá. Gente, então tá, fechamos as teorias quanto à condição da ação, tá? Voltamos à competência e jurisdição. E agora a gente vai analisar como é determinada a competência. A gente vai estudar, então, item por item desses daqui. Provavelmente não conseguiremos estudar na aula de hoje a conexão à continência, tá? Que, ao meu ver, é um pouquinho mais complicada, então eu acho pertinente a gente estudar as demais 6 e deixar a 7ª para a próxima aula, até porque essa matéria de competência não vai cair na prova do primeiro bimestre, já é matéria de segundo bimestre, tá bem? Vamos lá, então. Deixa eu ver como que tá aqui. Oi, kkk, em minha defesa, eu copiei a matéria no caderno, por isso peço paciência. Isso mesmo. Daí a gente ainda comentou que eu também prefiro copiar no caderno, parece que eu assimilo mais. Tomar uma água ou um chá. Vamos lá, então, gente. Regras para definição da competência. As regras para definição da competência estão nos artigos 72 e seguintes. A gente vai encontrar regra no 72, no 73, 75 e até no 83. A gente vai encontrar regras de competência do Código de Processo Penal, né? 69 seguintes, mas em razão do lugar, que é a nosso primeiro fato aqui, nosso primeiro estudo, é a partir do 72, isso mesmo. Então, vamos lá. Gente, para definir a competência do crime, o que é competência? Onde esse crime será processado e julgado? Ora, Vitor Hugo cometeu um crime na cidade e comarca de Maringá. Um crime de furto na cidade e comarca de Maringá. Qual será o lugar da infração competente? Qual é o foro competente? Maringá, local da consumação do crime. Beleza. Eu só vou dar um exemplo geral assim para vocês se situarem. Depois a gente vai estudar um de cada. Então, se a gente já determinou que o foro competente é Maringá, pelo lugar da infração penal, a gente já não vai analisar pelo domicílio do réu, porque o domicílio do réu é subsidiado, tá? Somente quando não couber a competência pelo lugar da infração que a gente vai para o domicílio do réu. Deixa eu abrir aqui o material de vocês, para ir acompanhando aqui com vocês. Beleza. Aí a gente analisou o lugar da infração, né? A gente analisou o foro competente. Aí a gente vai para justiça competente. Qual a justiça competente? Justiça comum, justiça especial, juizado, justiça federal. Ora, foi um crime de furto realizado contra a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, certo? Então, vai para a Justiça Federal e não para a Justiça Comum. Entendeu? Ou imagine que teria sido um crime de homicídio. Homicídio vai para o tribunal do júri, certo? Então, isso é a natureza da infração. A gente vai analisar a natureza da infração para chegar ao juízo competente. Por distribuição, a gente viu que é uma Justiça Federal de Maringá. Mas qual das varas? Qual das seções, né? Quando a gente fala de Justiça Federal, a gente fala em seções. Qual das seções judiciárias?
Por que o juiz João e não o juiz Antônio? Aí a gente vai na distribuição, certo? Tem um cartório distribuidor que vai distribuir um processo para cada juiz. Isso garante a imparcialidade, né? E também a divisão igualitária dos processos. Depois a gente analisa se tem uma prevenção, se tem a conexão ou continência. E se tem a prerrogativa de função. Prerrogativa de função. Em razão da função exercida pelo Vitor Hugo, imagina que ele é o governador do estado, e ele cometeu um crime de responsabilidade, então ele não vai ser julgado na justiça comum, certo? Na justiça de primeiro grau. Seria mais ou menos nesse sentido, a gente vai analisar depois. Conexão ou continência. Imagine que o Vitor, ele furtou na cidade de Maringá e vendeu, né? Vendeu para o Valdivino na cidade de Apucarana. Então, pelo lugar do fato, o Vitor responderia em Maringá e o Valdivino em Apucarana. Mas em razão da conexão entre esses dois crimes, crimes de furto e crime de receptação, o Valdivino vai responder também na comarca de Maringá. Então, nesse sentido, a gente tem a conexão. E a prevenção, gente? Quando um ou mais juízo for competente para processar e julgar aquele processo, a gente analisa a prevenção. Qual juiz foi prevento? Qual juiz, por exemplo, qual juiz despachou primeiro? Seria nesse sentido, né? E a prevenção, por exemplo, um exemplo de prevenção. Imagine que você está respondendo um inquérito policial em que o juiz da primeira vara criminal de Maringá, ele analisa sobre o seu pedido de liberdade provisória. Posteriormente, quando virar uma ação penal, esse juiz já é prevento, porque ele já decidiu, certo, sobre esse fato. Então, ele torna-se prevento, tornou prevento juiz, tá? Então, são várias regrinhas, tá, que a gente tem que analisar, e uma não exclui a outra, porque primeiro a gente analisa o foro competente, depois a justiça competente, né, justiça comum, justiça estadual, federal, justiça militar, né, e a gente vai analisando, então, para chegar ao juízo competente e tudo mais. Então, vamos analisar detalhadamente um de cada vez. Até aqui, estão entendendo? Deixa eu achar vocês aqui. Sim? Sim. Então, tá bom. Não deve ser muito novidade essa matéria para vocês também, né? Já devem ter visto por aí. Então, vamos lá. Primeira, para a gente chegar à competência. Quanto, ou melhor, em razão do lugar. Então, para a gente chegar primeiro ao foro competente, em razão do... Eu não estou compartilhando a tela? Não, tá, vou compartilhar. Beleza, Vitor. A gente vai estudar detalhadamente, daí se persistirem as dúvidas, vocês questionam, tá? Compartilhar, achei que eu estivesse compartilhando. Tá compartilhando, né? Vamos lá, primeiro de tudo, em razão do lugar da infração penal, competência em razão do lugar. Vou colocar aqui, competência. Em razão do lugar, joia. Lá, vamos analisar aqui os artigos 72 e 73 do CPP. Vou buscar ele lá no site do Planalto para colocar no nosso material. Enquanto isso, preciso que alguém leia para mim. Deixa eu escolher aqui. Alguém. Jussara, consegue ler?
Aqui a Jussara respondeu, não respondeu nada. Sim, joia. Vou colocar aqui no material, daí você pode ler direto do material, tá? Bem variado. 70 e 71, tá, gente? 72 e 73 é pelo domicílio do réu. Então, peraí, deixa eu alternar aqui. Alterar. 70 e 71 e os 72 e 73, domicílio do réu. Eu não coloquei ali em cima, né, não. Então, vamos lá. Em razão do lugar, artigo 70 e 71 do CPP. Lê pra gente, por favor, Jussara. Tá. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consuma fora dele. A competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado. No Brasil, o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firma-se pela prevenção. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Joia. Muito obrigada, Jussara. Então, vamos lá, gente. Várias regrinhas aqui. Regra principal. O Código de Processo Penal utiliza-se, em razão do lugar, né, a chamada teoria do resultado, certo? Ou seja, vai ser competente o lugar da consumação, certo? Do resultado do crime, onde se consumou o crime. Então, primeira observação aqui. Ó, vou colocar em latim aqui. Eu não vou ler, não. É só colocar. No latim não é bom, não. Então, a gente tem que a teoria utilizada aqui é a teoria do resultado. O que diz a teoria do resultado? Que é competente o local da consumação do crime, certo? Então, se o crime ocorreu em Maringá e se consumou em Maringá, a gente tem que Maringá vai ser a razão vai ser competente a razão do lugar. Mas e se for uma tentativa, ou seja, não houve consumação nenhuma, né? Tratou-se apenas de tentativa. Será onde o último ato da execução foi praticado, certo? E se for um crime à distância? A gente tem os crimes à distância. Mas e se for um crime permanente? Então, a gente vem com as exceções. Então, vamos colocar. Primeiramente, a regra. Teoria dos resultados. É competente o local em que se consumou o delito. É competente o local em que se consumou o delito. Beleza. Crime tentado. Não houve consumação nenhuma do delito. É competente o local onde o último ato é competente o local onde o último ato de execução foi praticado, certo?
último ato de execução foi praticado. Joia. Então, João foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Paraíso do Norte, foi encaminhado à cidade e comarca de Paranavaí para tratamentos médicos. O crime não se consumou, certo? Foi só uma tentativa. Onde vai ser o local competente? Paranavaí, em que poderia ter se consumado, ou Paraíso do Norte, onde foi o último ato de execução? Paraíso do Norte, tá? Esse é o local competente. Gente, e o crime à distância? Então, imagine aí a situação que a gente vê na doutrina sempre, em que o agente desflecha tiros na vítima no Brasil, mas ela é socorrida e acaba morrendo em hospital no Paraguai, por exemplo. Então, vamos colocar a situação dos crimes à distância. Vamos colocar assim, ó, 1.1, 1.2 e 1.3. 1.3 são chamados crimes praticados à distância. Aqui, gente, a gente tem duas situações possíveis, tá? Então, eu vou colocar primeiro para vocês, depois eu explico. Anotem assim. Iniciada a execução em território nacional. Iniciada a execução em território nacional. Mas consumado fora dele, a competência será do lugar no Brasil em que se deu o último ato de execução. Se deu o último ato de execução. A gente explica, mas aqui acho que não vai ficar muita dúvida. Segunda possibilidade. Se o último ato de execução foi praticado fora do país, se o último ato de execução for cometido ou praticado fora do país, o último ato de execução for cometido fora do país ou do Brasil, praticado. A competência será do juiz do lugar em que o crime deveria ou tenha, coloca assim, tenha produzido ou deveria produzir, né, ou o contrário, tenha produzido ou deveria produzir seu resultado, vírgula, no Brasil. Se o último ato de execução foi praticado fora do Brasil ou fora do país, a competência será do juiz do lugar
em que o crime tenha produzido ou deveria produzir seu resultado, vírgula, no Brasil. Joia. Então, vamos lá. Vamos analisar esse crime à distância. Então, imagina que um crime de homicídio ou um crime de furto, por exemplo, um crime de roubo de veículo, ele iniciou a execução em território nacional, mas foi consumado fora dele. Qual será a competência? No lugar em que se deu o último ato de execução dentro do Brasil, certo? Consumou fora dele, mas o último lugar em que se deu o último ato de execução dentro do Brasil. Então, imagine que foi lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, certo? Esse é o lugar que vai ser competente dentro do Brasil. Agora, se iniciou dentro do Brasil, mas o último ato de execução foi fora dele, a competência do juiz do lugar em que tenha produzido ou deveria produzir o resultado no Brasil, certo? Então, aqui a gente está diante dos crimes à distância, dos crimes em que a gente tem Brasil mais estrangeiro, tá? Brasil mais estrangeiro. Exterior, melhor dizendo. Brasil mais exterior. Gente, lembrando que quanto aos crimes internacionais, crimes praticados fora do Brasil, tá? Não esses crimes à distância, em que inicia a execução aqui no Brasil e o último ato de execução é no território estrangeiro ou consuma-se no território estrangeiro. Não. Aqueles em que é do território em que ele é feito por brasileiro, no território estrangeiro. Por exemplo, aquele crime que o Neymar cometeu lá em Paris, foi em Paris, né? Na França. Aí, quanto a isso, vocês vão utilizar o artigo 8º do Código de Processo Penal para se analisar a questão da competência, tá? Para se analisar a competência. O artigo 88 do CPP diz o seguinte: será competente o juiz da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da República. Artigo 88 do Código de Processo Penal. Então, o Neymar foi até a França, cometeu um delito de estupro. Não cometeu, né? Porque foi absolvido, nem chegou a ser denunciado, né? Mas, em tese, né? Se tivesse ocorrido um crime. Vocês analisariam, para ver se a lei penal brasileira iria processá-lo ou não, vocês analisariam o artigo 8º, em que analisa se ele é brasileiro, se o crime é punido no Brasil, se o crime é punido no estrangeiro, se após o cometimento do crime ele entrou no Brasil. Então, tem todas as regrinhas do artigo 8º do Código Penal. Feito isso, vocês chegaram à conclusão que sim, que esse crime vai ser processado e julgado no Brasil, sim, porque lá fora ele não foi condenado, lá fora ele não respondeu pelo delito, não foi nem condenado e cumpriu pena, nem foi absolvido, por exemplo. Ele entrou no Brasil, e então ele vai ser processado e julgado no Brasil. Qual vai ser a competência? Agora, não sei, porque iniciou lá fora, terminou lá fora, né, consumou lá fora, não teve nenhum ato no Brasil. Qual será a competência? Aí o artigo 88 que diz que vai ser da capital do último estado que ele residiu. Então, o Neymar, acho que ele tem residência em São Paulo, salvo engano. Tem algumas residências, né? Mas, então, a competência seria de São Paulo, nesse caso. Ou, imagine que ele não tenha residido no Brasil. A competência, então, será da capital do Brasil. Seria, por exemplo, de Brasília. Joia? Vamos anotar esse 88? Oi? Eu fiquei um pouco confuso ainda nessa B. Nessa B? É. O último ato de execução foi praticado fora do Brasil. A competência será do juiz do lugar em que o crime tenha produzido seu resultado no Brasil. Qual que é a sua dúvida? A ficou bem clara, né? Iniciou a execução em território brasileiro, mas se consumou fora dele.
último ato de execução. Agora, imagine que iniciou um ato de execução, imagina um homicídio, atirou aqui, e o último ato de execução foi fora do Brasil. Então, ele começou a atirar, imagina que ele atirou ali em Ponta Porã, eu tenho Ponta Porã, assim como exemplo. E o último tiro foi em Pedro Juan Cabaleiro. Eles foram trocando tiros, né, e perseguição, imagina uma perseguição, foram trocando tiros. O último ato de execução foi fora do Brasil. Então, o crime iniciou no Brasil, o último ato de execução foi fora do Brasil. Qual será a competência no Brasil para processar e julgar esse crime? O último ato, cadê? Aqui, ó. O local do Brasil em que deveria ter sido produzido o resultado, certo? Então, se ele tivesse consumado ali antes de chegar na fronteira, seria a competência de Ponta Porã, por exemplo. Entendeu? Porque foi o último local no Brasil em que ele teve em que deveria ter sido produzido o resultado. Por quê? Porque teve um ato de execução aqui. Vocês têm que entender que quando a gente fala desse 1.3, a gente está diante de crimes que começa no Brasil, mas também envolve o estrangeiro, então o exterior. Então começa no Brasil e termina na Argentina. Imagina lá em Foz, por exemplo, que a gente tem a questão da fronteira, né? Iniciou a execução em território nacional. Mas o último ato de execução foi fora do Brasil e se consumou no Brasil. Qual será a competência? Então, imagina assim, ó, você... Deixa eu pensar em outro delito que não seja o homicídio. Um delito de roubo, por exemplo. Você iniciou o roubo em Foz do Iguaçu. Tá. Iniciou o roubo em Foz do Iguaçu. Ou um latrocínio, por exemplo. Você ficou com a pessoa dentro do seu veículo e levou ela até o outro território, certo? E lá você matou ela. Então, você iniciou o roubo aqui e a morte da pessoa se deu ali na outra cidade, no outro país. Tá. Então, a gente tem um crime à distância, que teve ato executório aqui, que teve ato executório lá, que se consumou lá. Qual vai ser a competência do Brasil? O último ato de execução aqui. Imagina que ele tenha roubado esse veículo, não em Foz, mas em Cascavel. Mas ele só veio a matar depois que ele passou da fronteira. Entendeu? Um crime de latrocínio. Roubo seguido de morte. Então, qual vai ser a competência? Vai ser Cascavel ou vai ser... Eu não sei o mapa ali, eu não conheço aquela região, mas imagine que depois de Cascavel vem a Foz, passa Foz e depois Argentina. Imagina essas três situações. Cascavel, Foz e Argentina. Foz, ele só passou por Foz, mas ele iniciou, o último ato executório tenha sido em Cascavel. Ele vai responder em Cascavel. Seria mais ou menos nesse sentido. Ficou mais claro? Não. Faz uma situação hipotética para eu te explicar, então. É que, na verdade, alguma coisa eu acho que está confundindo minha cabeça, porque a B está me levando à mesma ideia da A. Entendeu? Eu não estou conseguindo distinguir as duas. Entendi. É que a consumação foi fora do Brasil. Mas o último ato de execução foi dentro do Brasil. Então, eu atirei dentro do Brasil, mas a pessoa foi morrer no Paraguai. Certo. Então, não vai utilizar aqui a teoria do resultado. Não vai ser onde se consumou o delito. Mas sim o último ato de execução. Tipo, eu tô na ponte da amizade ali e tal, atirando no cara, o cara vai lá e eu atiro nele na ponte e ele morre lá no Paraguai. Uhum. Tá, Então... se você considerar o local em que se consumou o delito, seria no Paraguai, certo? Certo. Mas o seu último ato de execução não foi no Brasil? Foi. Mas daí a competência do Brasil seria, por exemplo, ali em Foz. Isso. Certo. Tá. Beleza. Beleza. Agora fechou. aqui,
o seu último ato de execução também foi fora do Brasil. Você iniciou o crime no Brasil. Imagine que você atirou lá do início da ponte de amizade. Mas o cara não morreu. Aí você teve que atravessar a ponte e dar o tiro certeiro nele. Entendeu? Então, a diferença está no seguinte. Aqui, na letra A, o último ato de execução é no Brasil e a consumação no exterior. Entendi. Na letra B, o último ato também for no exterior. Entendi. Mas, e por que vai, então, que vai determinar a competência? Porque teve um ato aqui no Brasil, entendeu? Então, iniciou o crime aqui no Brasil. Entendi. A execução então, foi fora do Brasil. Vamos colocar... A diferença tá que a execução foi feita no Brasil e a consumação fora, e a B a execução foi feita no Brasil e fora do Brasil. Isso. Seria isso, essa observação. Uhum. Não, beleza. Agora eu consegui compreender essa distinção. Beleza. Então vamos colocar, imagina, obrigada a você. Tanto na letra A quanto na letra B, a consumação do delito ocorre fora do Brasil. Ponto. O que as distingue é que na letra A, o último ato de execução foi no Brasil. Então, você não tem dúvida aqui. Certo? O último ato foi no Brasil. Então, se o meu ato foi em Foz, vai ser em Foz. Já na letra B, o último ato de execução... Aí, gente, a gente entra naquelas... naquelas fases de execução, né? Quando você começa a exteriorizar o seu plano, a sua execução, né? O seu crime, melhor dizendo. Então, a letra A, o último ato de execução foi no Brasil. Já na letra B, o último ato de execução também foi no exterior. Vamos colocar, foi no exterior. Mas o crime iniciou-se no Brasil. Aqui, com isso aqui, a gente fecha essa dúvida aqui. Então, gente, regra, onde se consumou o delito? Crime tentado, último ato de execução, certo? Não tem como ser onde se consumou, porque jamais se consumou, último ato de execução. Crime à distância, a gente analisa ou o último ato de execução no Brasil, ou se o último ato de execução também foi no exterior, a gente vai analisar onde o crime tenha produzido ou deveria ter produzido seu resultado no Brasil. Então, último ato de execução no Brasil, né? O primeiro ato, o último ato de execução no Brasil, para depois ele ir para o estrangeiro. Seria mais ou menos nesse sentido. Vamos lá, gente. Vamos fazer a observação que eu havia falado para vocês do artigo 88, tá? Perguntaram do estupro, professora. O estupro, o que tem o estupro? Estupro ou do sequestro? Perguntaram do estupro? Isso, perguntaram. E se fosse estupro, e abaixo colocaram do caso de tráfico humano. E o caso de tráfico humano, se encaixa na alternativa B? O caso de tráfico humano, tráfico ilícito de entorpecente... Tem uma regra... Peraí, deixa eu abrir aqui, gente. A alternativa B, peraí. O último ato de execução foi praticado fora do Brasil, né? Ele levou ao Brasil, né? A competência será de juiz em que o lugar tenha produzido ou deveria produzir no Brasil. Tem essa... aplica-se essa letra B. Só tenho que confirmar... Quem perguntou a Carol... Carol, só vou confirmar para vocês se não tem uma regra específica, tá? Para o tráfico humano. Porque tem uma lei específica. Vou só confirmar se não tem uma regra específica. Já eu falo. E se fosse um estupro, prof?
Como assim, Gabi? O estupro seria a mesma regra. Agora, se ele começou aqui, o estupro, como ele se encaixaria? O estupro não tem como... existe o estupro à distância, né? O estupro, ele não precisa ser... Existe o estupro virtual, por exemplo. Aí a competência vai ser onde a pessoa está aqui no Brasil, né? Agora, se um estupro continuado seria nesse sentido, não estou entendendo. Me fala, por favor. Tipo, dá um exemplo do o que você quer saber do estupro. Porque esse crime à distância, gente, ele vem justamente para aquela situação em que você atira do lado de cá, da fronteira, para pegar do lado de lá, entendeu? Seria mais ou menos para solucionar esses casos, esse crime à distância. O estupro, se ele for um crime à distância, ele vai estar consumando no Brasil, vai ser no lugar em que se consumar, em que a vítima está, por exemplo, ou o lugar em que o agressor está, se um estiver aqui e outro no exterior. Porque não é um crime continuado. Ou um crime... Desculpa, não é um crime permanente. O que eu achei que vocês me perguntariam, gente, é quanto ao crime permanente, por exemplo, o crime de sequestro. Professora? Oi, quem tá falando? É a Gabi. Fala, Gabi, me explique. É que o crime de assim, estupro. Eu assisti uma série e, na verdade, era um documentário. E ele era um serial killer. Só que, tipo assim, ele matava Gabi, as mulheres. cortou o áudio. Cortou o áudio. Não sei se foi só pra mim. Tá me ouvindo, prof? Uhum. Então, eu assisti um documentário sobre um serial killer e ele foi passando de cidade em cidade. Aí eu queria entender como ele encaixaria na alternativa B. Ah, tá. Mas a professora acabou explicando. Não é o caso da alternativa B. Nesse caso, é o crime continuado. Aí, se ele saísse do país, poderia se encaixar na letra B? Ou... Se ele saísse do país e cometesse outro delito lá fora, tipo assim? Isso. Aí vai entrar na regra da conexão, tá? Por exemplo, tratando-se de crime continuado e é competente, onde se consumou aqui, ele veio, estuprou um em Paraíso do Norte, ato contínuo, nas mesmas condições, tudo mais, ele cometeu um estupro em Paranavaí, ou depois ele cometeu um estupro em Maringá, tal, e ficou delineado o crime continuado. Nesse caso, qual dos três vai ser competente? Os três foros são competentes. Aí vai a questão da continência, e da prevenção também. Qual dos três que vai chamar para si o processo? É o mesmo que ocorre naqueles crimes de quando estoura caixa eletrônico, né? Uma quadrilha, uma organização criminosa ou um bando, né? Estoura caixas eletrônicos em várias cidades e é entendido como um crime continuado, porque foram os mesmos modos de execução e tudo mais, as regras do artigo 71. Aí todos os juízes são competentes, mas imagine que o juiz, aí vai analisar o juiz prevento, né? O primeiro juiz que despachar, o primeiro juiz que fizer um ato judicial sobre aquele crime. É a mesma situação do estupro, tá? Agora, depois ele terminou de estuprar, ele estuprou aqui, daí ele atravessou fronteira e estuprou lá. Então, ele executou lá, mas ele executou aqui também. Ou ele pegou ela aqui e foi estuprar lá. Então, vai ser o último lugar, o último ato de execução, né? Se consumou lá e se executou lá também, ou onde deveria ter sido o resultado. Daí entra assim. Por exemplo, ele pegou ela imagina, no Paraguai, estuprou ali, daí
no Brasil, estuprou ali, depois foi para o Paraguai, estuprou ali, então é um crime, um crime continuado. Então, daí entra, tá? Mas eu acho que o seu exemplo, tipo, de vários crimes, está mais ligado às regras de conexão e de prevenção, que a gente vai analisar. Ou seja, não tem o estrangeiro, não tem imagine que não tem a figura do exterior, mas que são várias cidades, então vai se reunir num único processo esses crimes, mas qual dessas cidades? O juiz que despachar primeiro, seria nesse sentido. Tá bom, obrigada, professora. Por nada. Tá, o que mais? O caso de tráfico humano, eu vou analisar, depois eu respondo com mais certeza, tá? Mas o caso de tráfico internacional é exatamente isso, né? Você inicia aqui, termina ali, onde vai ser a competência? Vai ser do último ato executório aqui, né? O crime de tráfico também, assim como o crime de... eu ia falar que vocês iam perguntar sobre o crime de sequestro. O crime de sequestro, o crime de tráfico também, na modalidade guardar, por exemplo, na modalidade transportar, é um crime permanente. O que é o crime permanente? Que ele vai se consumando no decorrer do... Enquanto ele está consumando, você está cometendo crime. Enquanto você está cometendo crime, ele está se consumando. Então, se você está transportando uma droga e você é pego em Paraíso do Norte, ele se consumou aqui. Mas se você é pego em Paranavaí, também. Por quê? Porque enquanto dura a prática do crime, dura a consumação, entendeu? É um crime permanente. Por exemplo, um sequestro. Imagine que a Carol é sequestrada e fica 5 dias em cativeiro. O primeiro dia... tá consumando. O segundo dia, tá consumando. O terceiro dia, tá consumando delito. Tanto que qualquer momento a pessoa pode ser presa em flagrante delito, porque é um delito permanente, ele vai se consumando com o tempo. E nesse caso, qual será a competência? Por quê? Porque se ela fica em Maringá, a competência é de Maringá. Aí imagina que ficou 2 dias em Maringá, ele pega e leva para Marialva. Aí ele leva para Marialva, daí ele imagina que ele acha que os vizinhos estão desconfiando, então ele vai para a cidade de... Ai, gente, qual que é a próxima cidade? Cidade de Mandaguari, certo? E o tráfico também. Você vai passando nas cidades e você vai se consumando o delito. Aí vem a prevenção, que é o que a gente vai analisar agora, tá? Então, vamos colocar a situação do crime permanente. São várias regrinhas, eu acho que depois que a gente colocar tudo no nosso material, a gente consegue distingui-lo mais, tá? Parece que fica um pouco confuso a hora que a gente começa a estudar, porque vem várias situações na cabeça, mas depois que a gente estuda tudo, a gente vai eliminando as situações. Aí sobra só a regra, daí é mais fácil a gente elimina as exceções, sobra só a regra, daí é mais fácil a gente analisar, tá? Vamos lá, então. Então, ainda que nos crimes, ainda em razão do lugar, gente, vamos analisar a questão da prevenção e do crime continuado ou permanente. Deixa eu colocar o artigo 88 aqui, que eu falei que eu ia colocar e até agora eu não coloquei. E a execução, exemplo, a pessoa traficou em Maringá e foi condenada a prestar serviços em outra cidade, presta serviço de comunidade em Maringá. Aí é a execução da pena, né? Não tem a ver com a competência em razão do lugar, mas é competência em razão da execução da pena. Ele pode pedir para que esse processo de execução seja mandado para a nova comarca, né? A comarca que ele está residindo, tá? Crime de mera conduta. Entendi, beleza. Crime de mera conduta é a mesma regra. O crime de mera conduta, ele não tem um resultado naturalístico. Ele se consuma com a prática do ato executório, certo?
Então, o local do próprio ato executório vai ser a consumação, desculpa, vai ser a competência, certo? Então, retomando, o que é o crime de mera conduta? Ele é oposto do crime material. O crime material, você tem tem a conduta e o resultado. Então, eu mato e tenho cadáver. Tipo assim, eu furto e tem a res furtiva, né? Enfim, tem a conduta e o resultado. Tanto que é possível uma tentativa de crime material. O de mera conduta, com o próprio ato executório, consuma-se o delito, né? Então, não tem resultado, não prevê resultado. Por exemplo, violação de domicílio. Quando eu entro no domicílio de alguém sem a autorização, é violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. É um crime de mera conduta. Eu entrei e consumou o delito. Eu não vou fazer nada lá dentro, eu não vou furtar, eu não vou matar, eu não vou danificar, não. É só o crime de violação de domicílio. Então, o próprio ato de entrar sem autorização já consumou o delito, não tem o resultado naturalístico. Isso é uma mera conduta, tá, gente? Só explicando. É a mesma situação. O lugar da infração vai ser determinado, então, pela consumação. Consuma-se com o verbo nuclear, né? Com entrar. Então, é a mesma situação. Respondi, Wesley? Surge bastante dúvidas, né, gente? Entendi, prof. Extorsão, por exemplo, não precisa do resultado naturalístico. A pessoa, aula top, é assim mesmo. Obrigada, Vitor. Extorsão, por exemplo, não precisa do resultado naturalístico. A pessoa faz extorsão aqui e recebe no Paraguai. Sim. A consumação, o Wesley, se dá no momento da extorsão, tá? Tanto que se você for preso em flagrante, o flagrante se dá no momento da extorsão e não no momento do recebimento, porque, como você disse, não precisa receber para consumar o delito, né? É um crime de mera conduta. Você extorquiu, você já cometeu o delito. Então, qual que é a competência no lugar da extorsão? Entendeu? Porque não tem um resultado naturalístico. Por nada. Bora lá. Deixa eu achar aqui no material. Vai, artigo 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se esse nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da República. Gente, é situação diferente desse crime à distância, tá? Aqui a gente está falando do crime cometido, todos os atos executórios no exterior, consumado no exterior, tá? É bem diferente. Aquela situação do Neymar, por exemplo, tá? Só uma observação aqui que eu acho importante. Anotem aí, observações, vamos lá. OBS. Se a infração se consuma no limite territorial de duas e a infração se consuma ou mais jurisdições, ou se é incerta a jurisdição, porque a infração se deu nas divisas qual vai ser aqui a solução, gente?
Então, se deu na divisa de 2 ou mais, ou se é incerta porque foi no limite da divisa, qual vai ser a solução? Uma palavrinha. Joaquim Pô. Quase isso. Não. Imagine que o último ato, a consumação, se deu no limite. Imagina que no limite entre Maringá e Sarandi. Imagine que na linha limite ou no território, ali na divisa em que você não sabe da onde que de fato ocorreu, se for Sarandi ou Maringá. Na comarca maior? Não. Uma palavrinha. Prevenção. Prevenção. A solução vai ser a prevenção. A solução vai ser a prevenção. Vírgula. Ou seja, o juiz que praticar o primeiro ato judicial. Então, coloca assim. Ou seja, o juiz que primeiro praticou um ato judicial ainda que na fase de inquérito policial, se acha prevento, cabendo a ele o julgamento. Então, gente, por quê? Porque em tese caberia às duas comarcas processar e julgar aquele crime, entendeu? Tanto Sarandi quanto Maringá. Então, a gente vai utilizar o Instituto da Prevenção, juiz que primeiro cometer um ato judicial, praticar um ato judicial, o juiz que primeiro praticar um ato judicial. Então, imagine que foi o juiz de Maringá que recebeu a denúncia, ou o juiz de Maringá que atuou na liberdade provisória, ou requereu diligências, ele que vai se tornar prevento, entendeu? O juiz que primeiro praticou um ato judicial. Beleza. Crime permanente ou infração continuada. Professora. Oi. Nesse mesmo caso aí da prevenção, ele se dá, por exemplo, no órgão policial, por exemplo, se eu tô sendo seguido, eu cometi um crime aqui no Paraná, né? Tô indo ali em Astorga, sei lá, cometi um crime ali em Astorga e a polícia começou a correr atrás de mim e eu tô indo rumo a São Paulo. Cheguei ali em Presidente Prudente, a polícia já não tem mais competência. Ou não necessariamente. Eu digo em questão de órgão policial mesmo. Para realizar a prisão ali. Ou... Uhum. Tem competência porque está em perseguição, né? No caso da perseguição, tem. Uhum. E seria... Acho que você começou a pergunta, eu tinha entendido assim, que, por exemplo, tem um BO em Marialva e um BO em Maringá. Se começou o BO em Marialva, vai ser o juiz de Marialva? Seria isso ou não? Não, na verdade é a mesma instituição policial mesmo. Questão estadual mesmo, a questão do estado. Começou ali no estado A e foi pro estado B, entendeu? Eu vou confirmar, mas eu acredito que ele tem competência em razão da perseguição. Vanessa, sabe nos dizer? A Vanessa é mais... a Vanessa é ligada nessa área policial. Quem tem um policial aqui na sala, gente? Seu Valdivino, policial. Seu Valdivino, verdade. Responde aí pra gente. Vamos ver aqui, competência. Na verdade, policial. essa pergunta foi justamente pelo fato, por exemplo, se no caso de
de alguma coisa, por exemplo, se eu fosse um advogado, né, um advogado criminal ali, e meu cliente fosse a pessoa que estivesse ultrapassando, entendeu? Entendi. Nessa linha de raciocínio. Entendi. Não, perfeito. Não que Entendi. eu vá praticar alguma coisa aqui no Paraná e sair para São Paulo, tá, professor? Sei. Ai, ai. Terá por fim a apuração nas penadas da autoria. Nananana, no réu. Para ter o executor poderá efetuar a prisão no lugar onde alcançar, apresentando imediatamente a autoridade legal. Pode sim, de acordo com o artigo 290 do Código de Processo Penal, e daí ele apresenta no local em que foi. Ele apresenta o indiciado, ainda não é indiciado, né? A pessoa que for presa em flagrante, no local em que ele estiver, né? Então, nesse caso, por exemplo, ele vai apresentar na delegacia de Presidente Prudente, entendeu? Tipo assim, ele está em perseguição, ele pode efetuar a prisão em flagrante, mas ele vai apresentar ele na delegacia, perante a autoridade policial, ou seja, para o delegado de Presidente Prudente, que foi o local que ele for efetivamente preso. Aí depois ele pede a remoção do preso. Ah, isso que eu ia perguntar. Daí vai a remoção do preso pro Paraná e aí vai ser Pode julgado pedir. por um juiz do Paraná. No caso, por exemplo, aqui de Astorga ou aqui de Maringá, enfim. Se houver a remoção do preso, vem junto com ele o inquérito. Tá, beleza. A questão é só porque ele tem que apresentar imediatamente. Tá. Vamos lá, gente. Onde eu estava? Falei da questão da prevenção, falei. Tá. Então, 2 ou mais jurisdição, prevenção. Observação 2. Crime continuado ou permanente. Gente, crime continuado ou permanente, já eu vou explicar os dois institutos, mas é exatamente a prevenção que vai ser a solução, tá? Tem distinção de crime continuado e crime permanente. O crime permanente é o caso do tráfico na modalidade transportar, é o caso do sequestro, certo? São crimes que consumam-se no tempo. Enquanto você estiver operando, né, ele está consumando. Já o crime continuado é um crime que você, pelas mesmas modos de execução e outras questões, ele é considerado um continuado do outro, certo? Então, imagine que eu sou estelionatário, eu inicio um estelionato aqui, outro ali, e esse é o crime continuado. Nesses casos, tanto todas as comarcas em que ocorreram esse crime permanente, elas são competentes. Todas as comarcas que ocorreram esses crimes continuados, elas são competentes. Qual a solução? Prevenção. Então, o primeiro juiz que realizar um ato judicial vai se tornar prevento, tá? Ele vai se tornar prevento e ele vai ser competente para julgar e processar. Então, crime permanente, gente, vamos anotar os conceitos para ficar claro. Então, aqui a prevenção é a solução. Vamos anotar o que é o crime permanente e o que é o crime continuado. Notem aí, crime permanente. É aquele cuja consumação se alonga no tempo. Exemplo clássico, sequestro ou cárcere privado, né? De repente me deu um branco, qual que é o sequestro? Qual artigo? Não vou lembrar agora não. O crime continuado, gente, o conceito de crime continuado está lá no artigo 71 do Código Penal.
Vou pegar aqui o 71, que eu acho mais completo do que eu anotei aqui. Então, mesmo modus operandi, né? É o típico caso aí de estelionato, de furto, de roubo, de explosão de caixa eletrônico. Crimes são considerados continuação um do outro. Vamos lá. Aqui, artigo 71. Crime continuado. Quem lê para mim 71, por favor? Valdivino, consegue ler para mim? Você está off. Posso ler, professor? Pode, por favor. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversa, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais grave, se diversas até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do 75 deste Código. Obrigada. Obrigado, Vitor. Gente, então são crimes continuados da mesma espécie que, pelo modus operandi, pelas condições de tempo, lugar, né, maneira de execução, eles são considerados um continuado do outro, né? Daí eu já dei os exemplos para vocês. Então, tanto o crime continuado como o crime permanente, a gente tem que vários juízos, né, vários locais são competentes. Então, a gente vai utilizar a regra da prevenção. Beleza, gente. Quanto ao lugar, em razão do lugar, são essas as situações. Beleza? A regra que é a competente onde se consumou, aí o crime é tentado, é o último ato de execução, crime à distância, último ato de execução no Brasil, ou no local em que tenha produzido ou deveria produzir seu resultado no Brasil. Daí a gente tem 2 ou mais jurisdição competente, ou seja, ou não dá para saber porque foi no limite, enfim, ou foi no limite, né, do território, ou não dá para saber em qual dos limites, em qual dos 2 territórios foi. Prevenção, crime continuado ou permanente, prevenção, certo? O que é prevenção? É prevento aquele juiz que praticou o ato judicial primeiramente, beleza? Joia, então vamos para a segunda situação, pelo domicílio ou residência do réu. Então, ainda incompetência pelo domicílio, 70 tá certo, é aqui. Aqui. Gente, ainda falando do foro competente. Ainda falando do foro competente. Pelo domicílio ou residência do réu. Quem pode ler para mim, por favor, o artigo 72 e 73 do CPP? Noah?
Valdevino? Deixa eu trabalhar um pouco. Isso, por favor. O 72 e o 73, né? O 72 fala da competência pelo domicílio ou pela residência do réu. 72. Isso. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver a residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Obrigada. Gente, então, quando a competência será do domicílio ou residência do réu? Primeira situação aqui, mais simples. Quando for ação penal privada, tá? Não é ação penal privada subsidiária da pública, não. É exclusivamente ação privada. O querelante poderá preferir o domicílio do réu do que o lugar da infração. Imagine que o lugar da infração foi em São Paulo e o réu mora no Rio de Janeiro. É ação penal privada, é um crime de calúnia. Ele pode escolher o domicílio do réu. Então, ele pode escolher entre o lugar da infração, São Paulo, ou entre o domicílio do réu, Rio de Janeiro. Beleza. Agora, outra situação que vai optar pelo domicílio do réu. Quando não for conhecido o lugar da infração, vai-se, né, pela subsidiariedade. Então, esse domicílio do réu é uma regra subsidiária nesse sentido. Ou, quando o réu tem mais de uma residência, aí vai firmar a competência pela prevenção também. E se não tiver residência certa, ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, vamos anotar isso. Pelo domicílio do réu. É conhecido também como foro supletivo ou foro subsidiário. Conhecido também como foro supletivo ou subsidiário. Gente, eu vou precisar ir ao toalete. Conhecido também como foro supletivo ou subsidiário. Vou ao toalete e já volto aqui, tá? Bem rápido. Vitor. Os juízes andam sobrecarregados de tanto serviço e vocês sobrecarregando os juízes mais ainda nessa matéria, hein? Fazendo questões nas divisas de jurisdição. Eu gostava de facilitar o serviço judiciário. Não faz decisões na jurisdição. Voltei, gente. Tinha gente no banheiro. Ai, meu Deus. Vamos lá. Conhecido como foro supletivo ou subsidiário. Será em duas hipóteses, né? Então, em duas hipóteses. A competência se firmará em razão não, né? Pelo domicílio ou residência do réu. A primeira hipótese, quando ignorado o lugar da infração,
Segunda hipótese, quando se tratar de ação penal. Quando se tratar de ação penal privada, o querelante, quem é o querelante, gente? É o autor da ação penal privada, né? O querelante poderá optar pela residência, pelo lugar da infração ou pelo domicílio ou residência do réu, do querelado. Então, essas duas hipóteses, tá? Então, é de uma ação penal privada, eu vou poder optar ou quando for ignorado o local da infração, vai ser o local competente vai ser no domicílio do réu. Gente, como assim ignorado? Eu dei esse exemplo para vocês quando aula passada, quando a gente começou a falar de competência. Imagine o crime praticado dentro de um ônibus. Esse ônibus passou por várias cidades, ou um crime cometido dentro de um... eu acho que é o exemplo clássico doutrinário é este. Um crime, por exemplo, de furto, ou um crime de roubo, em que você não sabe ao certo qual foi o local, em que altura você estava, né, da sua viagem, quando você foi surpreendido pelo crime de furto, né? Você só notou que o seu objeto, que a sua res furtiva, havia sido, né, furtada quando você chegou à sua cidade. Então, eu saí aqui de Paraíso do Norte, fui para a cidade de São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu notei que eu estava sem meu celular, ele havia sido furtado. Mas eu não sei ao certo onde foi, certo? Não sei. Eu sei que foi o rapaz que estava sentado do meu lado, ou a moça que estava sentada do meu lado, mas eu não sei em que comarca, efetivamente, né, qual foi o local do crime. Então, a solução nesse caso a competência, né, a solução para a competência será o domicílio do réu, beleza? Aí, gente, nos parágrafos do 72, a gente tem a seguinte situação. Quando... Peraí. Deixa eu ler aqui. 72. Quando o réu tem mais de uma residência, então a gente utilizará a prevenção. Então, vamos colocar lá. Então, observação, se o réu tiver mais de uma residência, utiliza-se a prevenção. Então, ele tem residência em São Paulo e residência no Rio. Muitos atores têm isso, né? Então, onde vai ser a competência? Prevenção, o juiz prevendo. O juiz primeiro praticar um ato judicial. Agora, se o réu não tiver de residência certa ou for ignorado o paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, imagine que eu não sei onde essa pessoa que estava sentada do meu lado, eu não sei o lugar da infração, né? Aquela situação do ônibus, eu não sei onde essa pessoa que está sentada do meu lado reside. Então, vai ser competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então, eu chego em São Paulo, então faço o boletim, esse boletim vai para o juízo, esse vai ser o juiz competente. E ele despacha, esse vai ser o juiz competente. Beleza? Então, coloca aqui como observação 2. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Gente, então aqui a gente fecha a competência do foro, certo? Qual cidade vai ser? A gente fecha aqui. Aí nós entraremos, gente, na competência em razão da natureza da infração, certo? A gente vai perguntar em qual justiça vai ser. Vai ser a justiça especial, vai ser a justiça comum, comum federal, comum estadual, em razão da natureza da infração. Vai ser o tribunal do júri, nesse sentido. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Professora, terei que me ausentar, estou com um filho recém-nascido que está precisando de cuidados, desculpe e obrigado, por favor, se possível, disse minha presença. Valeu, Igor. Professor, terei que me ausentar,
fica aqui registrado minha presença, tá um momento. Obrigada pela aula, Sheila, obrigada a você. Sequest 148, obrigada. Gente, eu vou encerrar. Eu olhei, eu não tinha me atentado ainda a hora, já deu 1h40. E não sei como os professores estão fazendo, mas não sei se o Trello, ele mostra se a gente tem uma aula muito longa, né? Então, vamos encerrar por aqui. E na aula que vem a gente começa, então, em razão da natureza. Aí, em razão da natureza, a gente vai estudar se é especial ou comum. Depois, a gente vai em razão da pessoa, né? Prerrogativa de função e tudo mais. E daí, a gente vai chegar, então, na conexão e continência. Beleza? Não a aula que vem, que a aula que vem nós vamos fazer revisão da matéria. Daí, na outra aula é prova. Então, na terceira semana, daqui 3 semanas, a gente termina. Beleza? Daí dá tempo de vocês estudarem e fecharem aí a competência em razão do lugar. Joia? Vou fazer a chamada, só um minutinho. Vou fazer a chamada e procurar a resposta da pergunta da Carol. Mas eu acho que eu tenho mesmo, Carol. Ou de quem, Vitor? Oi? Nada não, professor, falando pro Vitão aí. A aula foi um show, Marcão. A aula foi um show. Cara, essa aula eu assisto no sofá, de boa, né, Marcão? Igual um cinema, parece um filme de Hollywood. Uma Heineken do lado, né? Nossa, eu ia falar bobagem, mas deixa, né? Não pode falar essas coisas, não. Atriz de cinema aí, ó. Professora, pense em atriz, hein, você sabe que eu sempre brinquei com a senhora com todo respeito e educação, né? Tranquilo. Te admiro demais e eu posso falar em nome de todos os alunos aqui, em agradecimento ao seu tato e ao seu trato conosco, com muito carinho, a sua aula, sem se preocupar com horário, se preocupando mais com os ensinamentos que você nos passa. Obrigada, Marcão. Nada, eu estou falando em nome de todo mundo, que eu tenho certeza que é da mesma opinião. Obrigada. Eu não vou criticar e colocar nome nos bois, mas às vezes um ou outro professor não tem esse tipo de trato que tem com os alunos. Então, parabéns, de verdade, de coração, em nome de todo mundo aqui, eu tenho certeza que é da mesma coisa. Obrigada, fico muito feliz, muito mesmo. Fico lisonjeada. A gente tem nossos grupinhos lá, a gente fala as coisas, viu? Marcão, não gera polêmica, Marcão, não gera polêmica. Tem polêmica. Fico feliz, de verdade. Às vezes a gente tenta dar o nosso melhor, mas tem noite que eu realmente terminava e falar, hoje eu acho que eu não... Claro. Que eu não dei o meu melhor, né? Fiquei a desejar, mas fico muito contente com esse feedback, Uma tá? hora, minuto. É isso aí. É isso aí, obrigado. Valeu. Ó, vamos lá, então. Ana Carla Rodrigues. Bruna Ribeira, sempre presente. Camila Teixeira. Gregory Teixeira, sempre presente. Valdevino, sempre presente. Gabriela Gomes Santos, sempre presente. Vitória Constantino. Vitor Hugo. O Vitor só falta quando quebra o carro dele. Verdade, o Fuca dá trabalho. Mas eu já mando foto já para ter certeza. Já. Carol, também, sempre presente, participativa. Vanessa, também. Boa noite, gente. Quem quiser ir saindo, tá? Fica à vontade. Leandro Caio. Caleb, Maria Heloísa, o Alisson, Gabriela Gomes, que deu boa noite, né? Boa noite, Gabi. O Alisson, Júnior Bigoni, Igor Pegoraro, saiu, né? Que tá com o filho recém-nascido. Maria Daniela. Dani parece que... tá aí. Beleza, achei que você tivesse caído durante a aula. Jussara. Israel. Tainá. Vitória Gardim. Larissa Dias. Renan Franklin. Wesley.
Carol, não sei se a Carol já saiu. Eu trago a resposta da sua pergunta para a gente confirmar a aula que vem, tá? Kleber estava aí. Presente, beleza. Sheila estava também. Gabriela Rodrigues. Presente, boa noite. Débora. Luiz Paulo. Marcos Meneghelli. Marcão está aí. Valeu, Marcos. Gente, ficou alguém sem chamar? Parece que tem uma aluna nova. Elisete Souza. Que é a Priscila. Primeira aula, Priscila. Sou aluna nova, beleza. Qual que é o nome completo, Priscila? Priscila Grazielli. Souza Cassim. Beleza, Priscila. Anotei aqui a presença. Daí, como é a sua primeira aula, né? Vou deixar o meu e-mail, vou colocar o meu e-mail aqui, caso você precise de alguma coisa, rafaela.macedo@smg.edu.br. Esse é meu e-mail. E quanto às atividades, você pode responder os fóruns, tá? Que eu considero. Eles não foram fechados ainda, então pode responder até a hora de fechar a nota, eu considero. E quanto à nossa avaliação, a gente tem revisão na aula que vem, daí se você tiver alguma dúvida, a gente vai sanando, tá bom? E os materiais também estão dispostos, igual esse material que eu fiz essa aula, eu faço toda a aula e posto lá. Aí você acompanha. Obrigada e prazer. Por nada, imagina. Prof, obrigada pela aula. Como sempre, muito gratificante. Boa noite, bom final de semana. Obrigada, Carol. Obrigada a você pela contribuição, pelas perguntas. Tudo de bom. Beijos, boa noite, gente. Tchau, tchau.